Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, meu nome é Maki e hoje eu decidi fazer algo um pouco diferente pro vlog dessa semana. Tem um tempo que eu tenho pensado muito sobre o tipo de conteúdo que eu quero criar aqui. E essa última semana eu fiquei refletindo sobre o que mais combina comigo, vamos dizer assim, e o que eu gostaria de experimentar. Talvez você não saiba disso, né, Maiquinho? Talvez você não saiba disso, mas eu sou muito leitora. Tipo assim, muito leitora. Eu realmente gosto muito de ler e eu leio muito. Eu acompanho muitos canais e conteúdos sobre leitura. Eu acompanho muitos criadores sobre livros. E eu decidi... O Maiquinho tá aqui pedindo muito a minha atenção. E eu decidi que essa semana eu queria experimentar fazer um vlog de leitura. Então eu já escolhi o título que eu vou ler essa semana. Já escolhi mais ou menos como eu vou estruturar esse vídeo e agora estou aqui começando a gravar. Então, pra não fazer a misteriosa, se você assistiu o meu vídeo de 2 semanas atrás, se não me engano, em que eu falo sobre a minha TBR de outono, né, a lista de livros que eu gostaria de ler no outono, eu vou deixar ele também linkado em algum lugar por aqui. Uma Questão de Química era um dos livros que estavam nessa lista. E eu decidi que eu vou começar os meus vlogs de leitura com esse livro. Então, Uma Questão de Química é o livro da Bonnie Garmus. Se eu não me engano, ele é traduzido pela Maria Carmelita Dias. Deixa eu confirmar a informação. De fato, Maria Carmelita Dias. Esse livro é um livro que tá no meu radar há muito tempo. Eu já ouvi falar sobre ele muitas vezes. Já li muita coisa sobre ele. Sei que tem uma série, se eu não me engano, da Apple TV, sobre esse livro também. Então, é um livro que, assim, no geral, ele é bastante hypado historicamente. Mas eu nunca tinha lido, porque eu tava muito numa vibe de ler romance, de ler coisas levinhas, de ler coisas que me interessavam muito. Então, eu tava deixando livros que fossem um pouco mais complexos, assim, de lado. Não que esse livro seja uma leitura super complexa, mas eu sei que é um livro que problematiza muitas questões, tanto na época em que ele se passa, quanto atuais, que infelizmente persistem. Então, não tava muito no meu mood do momento. Eu vou ler esse livro em português. Eu peguei a edição física emprestada de uma amiga. É um dos livros favoritos dessa minha amiga, inclusive. E eu tô bastante animada pra ler. Ontem de noite, eu confesso, eu já li um pouquinho. Eu tô acho que na página 10. Tô na página 10 desse livro, comecei a ler um pouquinho. E pra dar um contexto pra quem não conhece a história, até onde eu sei, o livro acompanha uma mulher que se chama Elizabeth Zott. Ela é química, ela trabalha com química na década de 60, ou seja, não é algo muito comum para a época, muito menos para as mulheres da época, né? O livro se passa na década de 60, mas você começa a acompanhar a história da Elizabeth desde 10 anos antes, ou seja, desde os anos 50. E basicamente conta a história de como a Elizabeth se tornou uma grande estrela da televisão. Ela tem um programa de receitas na televisão que ficou muito famoso nos Estados Unidos, e o livro conta a história de como ela saiu dos laboratórios de pesquisa para parar na televisão como uma das maiores celebridades do momento e da época em que o livro se passa. Tô bastante empolgada, eu já gostei bastante do pouquinho que eu li. Um dos primeiros diálogos que eu li já me chamou muito a atenção e já me prendeu muito, porque é uma linguagem muito interessante e que já dá de cara o tom da personagem principal, da protagonista, o que é muito legal e o que já me deixou bem... acho que eu vou gostar desse livro. Mas então vamos ver. Agora são 1h50 da tarde, eu acabei de almoçar, então eu vou sentar um pouquinho pra ler um pouco mais e ver até onde eu consigo chegar nesses 10 minutinhos antes de eu voltar pro trabalho.
Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, agora são 7h55 da manhã e eu queria dar um update da leitura enquanto eu faço o meu cafezinho. Ontem eu acabei lendo bastante até, eu tô agora na página 70 do livro, no capítulo 8, e eu acho que esse já está se firmando como um dos meus livros favoritos do mês, assim, porque eu confesso que daquela lista de livros que eu mapeei pra ler agora no outono, só dois, até o momento, meio que viveram as expectativas, assim, sabe? Tipo, que realmente me impressionaram e que foram livros que eu gostei muito, que é Alchemized e The Rom-Comers, que eu acho que é Roteiristas do Amor, o nome em português. Depois eu confirmo e coloco aqui na tela pra você. Mas então eu tive algumas leituras bem decepcionantes assim depois desses dois livros. E uma questão de química já tá realmente me impressionando muito. Uma coisa que logo de cara eu já amei é a maneira como a autora apresenta as informações. Ela faz um vai e volta entre passado e presente que é muito interessante e que não fica cansativo, porque ela evoca memórias dos personagens e ela apresenta as informações de uma forma que é muito natural, assim. Pelo menos essa tem sido a minha impressão. Então, por exemplo, a Elizabeth tá contando sobre alguma coisa pro Calvin, que é o protagonista masculino da história até agora, e ela lembra que aconteceu alguma coisa em tal momento da vida dela. E logo em seguida tem um flashback que acontece muito da maneira como eu imagino a nossa mente funcionando, assim, sabe? Você tá aqui falando, aí de repente você putz, é, naquela época aconteceu isso, isso, isso. Sabe assim? Você mesmo evocando as suas próprias memórias, ou invocando as suas próprias memórias. Então, eu já tô gostando muito da maneira como ela apresenta as informações pro leitor e a própria forma de escrita dela, assim, da Bonnie. A personagem principal, ela tem um humor meio ácido, um jeito de falar mais, sabe assim, na lata, no ponto, que é muito, muito, muito interessante e tá me chamando muito a atenção. E eu tô completamente apaixonada pela dinâmica entre a Elizabeth e o Calvin. Então, para dar um pouco de contexto aonde eu tô na história. E eu não acredito que isso seja um spoiler, porque são informações dadas logo de cara, que nem eu falei, eu tô no capítulo 8, então eu tô muito no comecinho do livro ainda. Mas a Elizabeth, ela começa a se envolver com o Calvin, que é um outro pesquisador super incrível lá do lugar onde ela trabalha, um outro cientista. E eles têm uma relação de parceria, de vida, de trabalho, de amizade muito, muito, muito legal. Mesmo nos momentos em que o Calvin faz convites para Elizabeth a respeito de temáticas ou de ações sobre as quais ela já se posicionou. Isso não serve como uma ruptura para o casal, mas serve como uma forma deles se unirem. Vou dar um exemplo. A Elizabeth ela fala mais de uma vez no livro que ela não quer se casar. Ela não quer casar porque para uma mulher da década de 50, o casamento implica em assumir o nome do marido e não só assumir o nome do marido, como ter todas as suas ações, todas as suas conquistas meio que apagadas, né? E colocadas sob sei lá, a responsabilidade do homem, né? Dessa relação. Então, ela já diz logo de cara que ela não quer casar. E em dado momento, o Calvin explica pra ela, de forma muito lógica, por que eles deveriam se casar. E ela fala, cara, não. Isso não vai acontecer, entendeu? Isso não vai acontecer por causa desse motivo, desse motivo, desse motivo. E eu acho que em qualquer outra história, talvez isso fosse um ponto de ruptura muito grande entre os personagens principais. Mas eu senti que foi muito um momento assim, do tipo. Expectativas que ainda existiam e que estavam meio escondidas entre os dois vieram à tona. E agora que essas expectativas, né, foram meio que refutadas, assim, elas meio que foram chutadas para escanteio, agora o que resta é a parceria dos dois e como eles vão continuar adiante, sabe? Enfim, ainda não sei o que vai acontecer com esse casal, não sei se o que eu tô falando agora realmente vai continuar fazendo sentido ou não, mas até o momento eu tenho gostado muito de toda essa história. E assim, como eu tava comentando com a minha amiga ontem, a mesma amiga que me emprestou esse livro, eu tô igualmente apaixonada e sentindo uma raiva absurda da sociedade como um todo, assim. É uma relação realmente de amor e ódio, porque
A Bonnie, ela apresenta logo de cara problemas muito estruturais da sociedade, de uma sociedade patriarcal e machista, enfim, todos esses assuntos que a gente já conhece e ouve muito falar sobre, principalmente na internet, eu acho, que você fica, meu Deus, que coisa absurda. E ao mesmo tempo você reflete sobre o quanto esses aspectos ainda são presentes no mundo de hoje, assim, sabe? O quanto a gente ainda escuta histórias muito parecidas com as histórias que a Elizabeth relata no livro, né? E, em teoria, o livro se passa há 40? Não, 60 anos atrás, né? Mais de 60, 70 anos. Meu Deus, a matemática, ela tá incrível. 70 anos atrás. A década de 50 foi há 70 anos atrás. Um pouco mais. Enfim. E que acontecem ainda hoje. Inclusive, ontem eu tava pesquisando sobre a Bonnie Garmus, que é a autora do livro, né? E eu descobri, na verdade, eu confirmei uma informação que eu já sabia, que era a história de uma questão de química, ela foi inspirada por uma história real que aconteceu com a Bonnie. A Bonnie, ela é diretora criativa e copywriter, então ela já trabalhava com escrita, mas ela trabalhava muito focada na área de tecnologia, que é uma área que a gente sabe até hoje muito dominada pelo público masculino, né? Então ela disse que ela se viu numa reunião cercada de homens, ela era a única mulher, e ela viu as ideias que ela estava dando e as coisas que ela estava expondo sendo de novo e de novo colocada sob a autoria de um homem. Então ela disse que ela sentiu tanta raiva naquele momento que meio que magicamente, assim, a personagem da Elizabeth se materializou do lado dela e falou assim: você acha que o seu dia tá sendo ruim? Imagine o meu. Deixa eu te contar a minha história. E aí foi quando ela começou a pensar nesse livro. E uma outra coisa muito interessante que eu lembrei agora esse é o primeiro livro da Bonnie, é um livro de estreia, né? É o livro debut dela. Então, é muito curioso perceber como esse livro, que é um livro debut, o primeiro livro de uma autora, publicada tradicionalmente, né? Ela já escrevia outras coisas, mas de publicação tradicional, esse é o primeiro, que não lê dessa forma. Então, é um livro que você lê como se a Bonnie já tivesse escrito muitos outros livros e contado muitas outras histórias, o que eu acho que diz muito sobre o talento dela como escritora, sobre o talento da tradutora também, porque eu tô lendo esse livro em português, então eu acho que é sempre um desafio para os tradutores manterem o sentido da história inicial, mas também criarem uma tradução que faça sentido para a cultura que vai consumir aquele livro. E, enfim, o trabalho dos editores e de todo mundo envolvido na produção desse livro. É um livro recente, de 2022, se eu não me engano, o que diz que a história que aconteceu com a Bonnie também é recente. Então é tudo muito recente e ela tá narrando fatos que, em teoria, ficaram no passado, né? Mas, de novo, só em teoria. Enfim, 8 capítulos, gente, eu já tô com a minha cabeça explodindo de tantas ideias e eu tô gostando muito. Agora, eu vou aproveitar que eu ainda tenho uma horinha até eu começar a trabalhar e eu vou terminar meu café, vou escrever as minhas páginas matinais e vou ver se eu consigo ler mais um pouquinho antes do trabalho, porque eu parei numa parte do livro que eu quero muito continuar lendo. Então, vamos lá. Gente, uma coisa com a qual eu não sei lidar é essa luz de outono. Olha isso!
Maioral demais. Melhor estação. É, Marquinho. Né, amor? É. Que é de Stranger Things? Oi, gente, boa tarde. Vamos de update? Eu, na verdade, tinha gravado esse updatezinho hoje cedo, mas eu esqueci o microfone, eu tava toda confusa porque tinha acontecido um monte de coisa de manhã, então decidi fazer de novo. Então, como vocês já viram, eu já li um pouquinho mais. Eu estou quase na metade do livro e eu queria dizer que esse livro é absolutamente maravilhoso. Eu tô, inclusive, bastante feliz que eu não consegui, ou melhor, não que eu não consegui, mas que eu não gravei o capítulo que eu li ontem de noite, que eu fiquei lendo sozinha, assim, na minha cama, gostosinha, quentinha, pronta pra dormir, porque eu chorei. Não esperava, mas eu chorei. E eu cheguei num momento muito chocante da história, pelo menos pra mim ele foi muito chocante. E eu tô realmente, absolutamente apaixonada pela narrativa, pela forma de escrita da autora, pela história em si. A Elizabeth, que é a protagonista do livro, é a maioral. E eu coloquei oficialmente 6,5 como o doguinho mais incrível da literatura mundial. É isso, estou colocando, fincando o pé nesse título pra ele, porque ele é apenas maravilhoso. E me lembra muito o Maiquinho, porque pelo menos eu tenho conversas com ele o dia inteiro, e eu imagino que ele converse de volta na cabecinha dele. Enfim, agora é hora do almoço, eu tô fazendo meu almoço. A casa está uma bagunça, porque, enfim, como eu disse, muita coisa aconteceu de manhã, mas vamos que vamos. Eu tenho planos de ir até a biblioteca hoje de noite. Se o dia continuar muito feio, talvez eu coloque pra amanhã. Mas vamos ver, porque tá chovendo bastante hoje, amanhã também vai chover. Mas enfim, eu tenho que devolver um livro e eu quero buscar outro livro que eu vi que tá disponível também. Então tenho essas duas coisas pra fazer e eu pensei em aproveitar e ficar lá um tempinho, ler um tempinho por lá. Enfim, curtir a vibe da biblioteca. Eu quase não saí de casa essa semana. Tive que fazer muita coisa por aqui, sabe? O trabalho tava bastante confuso, bastante coisa pra fazer. Eu tive muitos acontecimentos depois do trabalho. Então, ontem eu fui na casa de uma amiga assistir uma série. Na terça-feira, a gente assistiu um filme juntas. Na segunda, eu tive um compromisso online. Então, muitas coisas acontecendo nesse sentido. Eu não saí muito de casa, a não ser pra passear com o Maiquinho. Então, hoje eu quero muito sair. Vou aproveitar que tá chovendo, vou sair mesmo. Quer dizer, vamos ver, né? Mas enfim. Devolver meu livrinho, ler um pouco por lá. E é isso. Vamos ver como o dia continua transcorrendo. Então, vou almoçar. Vou ler mais um pouquinho e a gente se vê mais tarde. Oi, gente, boa noite. Vamos de update de leitura? Bom, como vocês devem ter visto, eu não consegui ir na biblioteca ontem. Eu acabei indo hoje, bem rapidinho. Eu vou confessar pra vocês que tá bem difícil gravar essa parte do vídeo agora, porque eu tô muito, muito, muito cansada. Eu tive muitas reuniões entre ontem e hoje,
E ao contrário de muita gente, eu não sou o tipo de pessoa que se energiza, meu Deus do céu, conversando, sabe assim, falando com outras pessoas. Pelo contrário, eu fico extremamente cansada. Então a minha cabeça agora tá assim, ó, só funções básicas. Eu dei um pulo rapidinho na biblioteca só realmente pra devolver o livro que eu precisava devolver. Os livros que eu queria pegar não estão disponíveis ainda. Eu achei que eles já estariam, mas eles não estão. Então eu dei uma voltinha lá rapidinha só realmente pra distrair um pouquinho, só pra distrair um pouquinho. E já voltei pra casa. Eu pedi uma comidinha conforto, porque eu sinto que eu tô precisando. E eu decidi que eu vou ficar em casa, vou ficar lendo meu livrinho, vou ficar bem quietinha e tranquilinha, porque tá realmente bem difícil hoje. Mas, voltando ao assunto da leitura, eu fiquei até refletindo se eu terminava esse vídeo aqui ou não, porque a verdade é que eu não terminei de ler o livro ainda. Faltam, acho que umas 100 páginas, em torno de 100 páginas, talvez um pouquinho mais. Eu tô muito apaixonada por essa história. Eu acho que é uma história linda, é uma história divertida, emocionante, muito emocionante. Meu Deus, a maneira como essa autora ela explora os diferentes personagens e a forma como esses personagens se relacionam, o que eles pensam, a maneira como eles conversam uns com os outros é muito incrível e muito notável mesmo, assim. Eu tô muito animada pra terminar de ler, mas eu tenho também que respeitar meu corpo, a minha mente, meu ritmo. E a verdade é que eu não consegui ler tanto quanto eu gostaria, ou no ritmo quanto eu gostaria, né? No ritmo que eu gostaria, na verdade. Eu até fiquei pensando entre estender o tempo de gravação desse vídeo para conseguir terminar de ler o livro e dar assim um review final, né, a minha resenha final, ou se eu seria fiel ao que aconteceu na minha semana e terminar o vídeo de uma forma que realmente mostra como é o ritmo de alguém que trabalha CLT das 9 às 5 e gosta muito de ler e quer muito ler e às vezes quer ler muito e muito rápido, mas não consegue por conta da vida real. Eu senti que eu precisava só rever qual era o meu objetivo com esse vídeo e eu entendi que o objetivo era muito mais registrar o meu processo de me apaixonar com uma história, por uma personagem, por uma autora nova, do que realmente chegar ao final do livro. Eu acho que parte da leitura e parte do que eu amo na leitura é realmente me envolver com uma história a ponto de querer ficar em volta nesse universo o máximo de tempo possível. E eu sinto que eu tô conseguindo com esse livro, mesmo com todos os obstáculos que eu encontrei essa semana e que não me permitiram ler no ritmo que eu leio normalmente, porque realmente a semana ela foi um pouco atípica em termos de trabalho e da minha capacidade mental mesmo de conseguir ficar muito tempo concentrado numa única tarefa e precisando, enfim, de mais tempo pra me recuperar do que o normal. Eu acho que isso, terminar o vídeo aqui, diz muito sobre a minha forma de ler, diz muito sobre o que eu acredito e o que eu mais amo na leitura, que é realmente o processo. Por enquanto, mesmo ainda bem longe do final do livro, eu posso dizer que ele já entrou pra minha lista de favoritos desse ano. Um livro que eu recomendo mesmo antes de ter terminado, porque realmente é uma história muito incrível sobre empoderamento da forma mais genuína, que você pode encontrar, eu acho. A maneira como a Bonnie, ela trata de assuntos delicados e do papel da mulher na sociedade é muito incrível, é muito interessante de ler. E, meu Deus, o Maiquinho tá exigindo muito a minha atenção agora, porque eu literalmente acabei de chegar em casa. Eu cheguei em casa deve ter uns 20 minutos no máximo. Então ele tá aqui assim desesperado pra eu dar atenção pra ele. Então é isso, a maneira como ela retrata esses assuntos, esses tópicos, às vezes de uma maneira muito prática e direta, muito na sua cara, assim. Tanto que no começo do livro eu fiquei até um pouco impressionada com como ela já vai jogando as informações muito diretamente. A maneira como ela, às vezes, joga essas informações de uma forma muito prática e direta, muito na sua cara, pode ser um pouco impressionante, assim, mas ao mesmo tempo eu acho que lida com a realidade de uma forma muito verdadeira mesmo, sabe? Então, eu tô bastante apaixonada mesmo pela escrita da Bonnie. Eu tô gostando muito, muito, muito desse livro e ele definitivamente já entrou pra minha lista dos favoritos do ano. Eu espero terminar ele entre hoje e amanhã,
Hoje eu quero ficar muito quietinha, realmente só lendo e curtindo o meu jantarzinho, o meu cachorro e o livro. E amanhã talvez eu acabe fazendo a mesma coisa, talvez com o próximo livro, porque a previsão do tempo é a mesma de hoje, então chuva, frio, muito vento. Então eu acho que vai realmente ser um dia para descansar e recuperar as energias. Então, eu acho que é isso, a gente fica por aqui, né, cara? Às vezes a gente não termina as coisas ou não faz as coisas conforme o planejado, mas isso não significa que elas não deixam de ser divertidas e gostosas e que elas não podem ser aproveitadas da melhor maneira possível, né? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se encontra numa próxima. Até lá!